Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um vídeo aqui no canal Mix da Lari e eu espero muito que vocês gostem do conteúdo que eu vou estar postando aqui hoje para vocês. E eu quero pedir para vocês, gente, para vocês já deixarem um like de vocês, para vocês já se inscreverem, gente, por favor, que vai me ajudar bastante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o caso, um mistério que aconteceu lá em Portugal, na cidade de Lousada, tá bom? Então, bora pro vídeo. Rui Pedro era um menino de 11 anos que morava lá em Lousada, em Portugal. Quando foi em 4 de março de 1998, por volta das 2 horas da tarde, ele pegou a bicicleta dele e foi até o escritório onde a mãe dele trabalhava, que ficava em frente, praticamente em frente à casa onde ele morava, a casa dos pais dele. E aí ele foi lá pedir para a mãe dele para ele ir na casa de um amigo dele, para brincar, para conversar com o amigo dele. Esse amigo dele, gente, se chamava Afonso e ele tinha o dobro da idade do Rui. Ele tinha por volta dos seus 21, 22 anos. Acontece que a mãe dele não deixou ele ir e disse para ele só brincar, lá fora, num local onde tinha por perto lá um terreno baldio, onde crianças costumavam brincar lá, de bicicleta e de outras coisas. Aí, gente, quando foi lá por volta das 5 horas, já estava de tardezinha, o professor do Rui ligou para a mãe dele, dizendo que ele não tinha ido para a escola naquele dia. Ou seja, ele foi brincar, deu o horário dele para a escola e ele não foi. Então o professor ligou para a mãe dele para dizer, porque não era costume do Rui tá faltando nas aulas e já fazia muito tempo que isso não acontecia. Então, claro, a mãe dele ficou preocupada e foi procurar o menino para ver se encontrava, e tal. Só que aí ela lembrou que ele tinha pedido, para ir na casa do amigo dele. Então ela foi lá, para ver se ele estava lá, para ver se ele tinha visto ele. Chegando lá, o Afonso disse que não tinha visto ele, que não sabia o que tinha acontecido com ele, nem tinha visto ele naquele dia. Pouco tempo depois, gente, um vizinho deles encontrou a bicicleta do Rui lá nesse local onde ele estava brincando, nesse terreno baldio. Ele disse que a bicicleta estava lá, meio que escondida, entre as gramas, a grama estava alta e a bicicleta estava lá, meio escondida nesse meio. Então, eles começaram a ficar preocupados mais ainda e decidiram ir até uma delegacia, para prestar uma queixa, dizer que o filho dela tinha desaparecido. Os policiais, como sabiam que ele tinha um pedido para ir na casa do Afonso, eles chamaram o Afonso para depor. E o Afonso, sempre negando, dizendo que não tinha visto o Rui, que não sabia o que tinha acontecido com ele. Só que aí, um primo do Rui chegou na delegacia e disse que tinha uma coisa para contar, que ele precisava contar essa coisa. Quando o primo dele chegou lá e o Afonso viu ele começou a dizer essas coisas, o Afonso já mudou totalmente, começou a ficar na defensiva e até a ameaçar o primo do Rui, que se chamava André. E aí ele disse que se ele não era para ele contar e tal, mas o André foi e falou, não, eu vou contar. E aí ele falou que mais ou menos 2 dias antes do Rui desaparecer, o Afonso tinha chegado nele e no Rui e convidado eles para ir dentro do carro dele se encontrar com prostitutas. Aí o André falou que eles combinaram um local para se encontrar, mas ele disse que quando chegou no dia, ele não foi porque a mãe dele não deixou ele sair de casa. Um fato curioso, gente, é que crianças que também estavam ali brincando naquela área onde o Rui estava brincando, elas contaram que elas viram sim o Afonso lá, elas viram ele dentro de um carro preto e ela disse que ele foi lá e conversou sim com o Rui. Mas a polícia não deu muita credibilidade e só foi começar a procurar o Rui no outro dia de tarde. Um fato estranho, gente, nessa história é que os policiais não deram muita importância. Eles estavam tratando como se o Rui tivesse fugido, não como um possível rapto, um possível sequestro. Eles estavam tratando como se ele tivesse saído e fugido por conta própria. Ou seja, onde eu pesquisei, eu vi que houve um pouco sim de negligência por parte da polícia naquela época, porque eles não deram muita importância para o fato do Rui ter desaparecido. O avô do Rui, gente, ele pediu aos prantos, chorando, dizendo pro Afonso, para ele dizer onde que estava o neto dele,
que ele só queria saber onde que estava o neto dele. Só que o Afonso o tempo todo dizendo que não sabia onde o Rui estava e começou até a chorar também, dizendo que não sabia onde que o Rui estava e que ele não tinha muita coisa para dizer. Quando os policiais começaram a procurar o Rui, o caso já estava na mídia, já tinha saído nos jornais, já tinha saído na televisão e as pessoas começaram a tomar conhecimento do caso. Então elas começaram a ligar para dar pistas, para dizer que viu o Rui em tal lugar, em lugares diferentes. Só que a polícia também não deu credibilidade para essas informações. Inclusive, um menino chegou a ligar para a polícia, chorando aos prantos, e eles puderam perceber que foi como se alguém tivesse tomado o telefone do menino e desligado. Porém, novamente a polícia não deu credibilidade para isso e ficou por isso mesmo. Quando já tinha se passado um mês do desaparecimento do Rui, um jornalista, ele foi para Disney, né, viajar para Disney com a família dele. E aí, lá ele tirou uma foto nos brinquedos, né, no brinquedo que ele estava lá na Disney, ele tirou uma foto. E nessa foto é possível ver atrás deles um homem vestido de vermelho e um menino do lado desse homem, que o povo começou a dizer que esse menino parecia muito com o Rui e que possivelmente esse menino seria o Rui. Só que aí a polícia averigou a fundo as imagens e descobriram que não era o Rui. Quando foi no dia 1º de setembro de 1998, o mesmo ano, a polícia prendeu uma operação de pornografia infantil contendo mais de 700 mil fotos e vídeos, mostrando mais de 1.200 crianças nessas fotos e nesses vídeos. Averiguando essas imagens, a polícia encontrou no meio dessas fotos, fotos do Rui. Então, eles começaram a deduzir, a criar uma hipótese, uma teoria, de que o Rui poderia ter sido assassinado depois de ter sido abusado em frente às câmeras. Passado um tempo, a família do Rui resolveu contratar investigadores particulares para averiguar melhor, né, a história e ir atrás e mais a fundo, visto que eles estavam percebendo que a polícia não estava dando muito credibilidade. Então, os investigadores conseguiram reunir provas suficientes que apontavam que o Afonso tinha alguma coisa a ver com isso. Não se sabia o que, mas ele estava envolvido nessa história. 13 anos depois do ocorrido, o Afonso foi chamado para prestar depoimento, acusado de rápido. Só que ele não quis prestar depoimento, ele não quis prestar declarações. Então, várias testemunhas foram ouvidas, inclusive o primo do Rui, né, o André, e teve um testemunho que foi muito importante para esse caso, que foi de uma mulher que se chamava Alcina. Ela falou que no dia do desaparecimento do Rui, o Afonso chegou nela num carro preto e dentro do carro estava o Rui e o Afonso perguntou para ela se ela não queria praticar relações sexuais com o Rui, ele pagando, né? Porque nessa época ela era prostituta, né? Então ele chegou nela e ofereceu para ela ter relações sexuais com o Rui, ele pagando. E aí ela perguntou quantos anos ele tinha e ele falou que ele tinha idade suficiente. Foi aí que ela disse que o Rui saiu de dentro do carro, abalado, chorando, e ela pegou ele, levou um pouco para distante de onde o Afonso estava, para ele não conseguir ver ele, e começou a perguntar se a mãe dele tinha conhecimento de que ele estava ali e tal. E o Rui falou que a mãe dele não sabia onde ele estava, que ele estava sendo forçado a estar ali, que o Afonso pegou ele e levou para ali. Ele tinha deixado a bicicleta dele lá onde ele estava andando e entrou no carro do Afonso e o Afonso levou ele para ali, que ele estava sendo forçado, que ele não queria, só que ele queria ir para casa. Então ela pegou o Rui e levou de volta para o carro. O Afonso botou ele no carro e foi embora, e ela disse que nunca mais viu ele. Ela contou que ela queria, a princípio, prestar depoimento e na delegacia falar sobre o caso, mas ela não sabia o nome do Afonso e nem sabia o nome do Rui, então ela disse que não tinha muitas informações para dar. Só que a polícia, novamente, não deu muita importância, não deu muita credibilidade para o que aquela mulher estava dizendo, talvez por ela ser uma prostituta, porque antigamente as pessoas tinham muito preconceito com as prostitutas e os policiais não davam muito credibilidade porque elas falavam. Então talvez por isso, não sei,
pode ser que não seja por isso, mas eles não deram muita credibilidade e ficou por isso mesmo. Só em janeiro de 2012 que o Ministério Público pediu a condenação do Afonso com uma pena mínima de 7 anos de prisão. Os advogados dele recorreram, dizendo que não tinha prova suficiente para acusar o Afonso, e aí ficou por isso mesmo. Os advogados da família recorreram dessa decisão e novamente o tribunal condenou, em 2013, o Afonso a 3 anos e 6 meses por rapto. Quando foi em 2014, eles confirmaram essa condenação e em 2015 ele se apresentou à polícia para cumprir a sua pena. Quando foi no dia 29 de março de 2017, ele foi liberado depois de ter cumprido 2/3 da sua pena. Tem uma foto que circula nas redes sociais onde aparece um cara que o povo diz que esse menino, que esse homem é o Rui, porque ele parece muito com o Rui. Na minha opinião, realmente, ele parece muito com o Rui. Tipo, tem coisas que a gente olha pro homem e a gente vê no Rui, pelas fotos do Rui. Mas a polícia investigou a fundo essa foto e descobriram que esse homem não é o Rui. E até hoje, gente, os pais do Rui procuram por ele. Até hoje eles acreditam que ele está vivo. Mas até agora nada, ninguém sabe o que aconteceu com ele, ninguém sabe onde ele tá, o que houve. E até hoje ele tá desaparecido. Então, gente, o que vocês acham que aconteceu com o Rui? Qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários, escrevam o que vocês acham que aconteceu com o Rui. Porque até agora nada foi encontrado, não tem corpo, ninguém encontrou corpo, não tem nada. Tipo, ele sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se vocês têm uma teoria sobre o que aconteceu com o Rui, gente, escreve aí nos comentários, me digam, porque é um caso assim enigmático que em Portugal ficou muito famoso mesmo. E durante muito tempo intrigou bastante o pessoal de lá de Portugal. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. E deixem aí, gente, nos comentários de vocês sugestões de vídeos pro canal. E deixem o seu like, gente, por favor, para me ajudar. E, por favor, gente, se inscreva no canal para poder estar aqui trazendo mais vídeos para vocês. E quero lembrar para vocês que os vídeos de casos criminais vão sair todas as terças-feiras, tá? Então, nas terças-feiras vão ter vídeos de casos criminais e outros dias vão ter vídeos aleatórios, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.